Super quarta, mais conhecido como hoje, decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, agora aqui no nosso Morning Call 18/6/2025. Sejam bem-vindos, bom dia a todos. Por aqui, Max Braga. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa decisão, né, que agita os mercados. Aí tem uma série de outras questões também. Enfim, vamos lá então. Passar um pouquinho rapidamente aqui pelo cenário macro, só para trazer alguns dados interessantes. Cenário da Alemanha, né, foi uma pesquisa de condições atuais, ela teve um bom avanço nos números, sinalizou então uma percepção menos negativa sobre a situação presente, tá? E o indicador de expectativas econômicas, ele teve um avanço expressivo, tá? Ele estava antes 25,2. O avanço era esperado para 34,8, mas ele veio em 47,5, quase no nível de expansão. Então, reflete por lá um maior otimismo, né, em relação, principalmente essa nova fase agora que a Alemanha está vivendo da política, né, de alguns ajustes por lá, políticas monetárias, enfim, uma série de outras coisas, tá bom? Estados Unidos, então, esses são dados importantes para a gente calibrar as apostas para hoje, então, da super quarta, né, da decisão de juros pelo Fed. Dados de maio mostraram fraqueza no mercado de consumo, né, na parte de consumo, no varejo, vendas no varejo, agora foi. 0,9% de queda no mês, foi projetado então que cairia 0,5%, caiu um pouco mais, e menos 0,3% no núcleo, né, ali no índice cheio. A produção industrial também surpreendeu negativamente, retração de 0,2% no mês, estabilidade era esperada, mas veio um número um pouco negativo. E a taxa de utilização da capacidade instalada da indústria americana caiu para 77,4, abaixo do que era projetado, que era 77,7. Ainda bastante alta, tá? A capacidade instalada, mas esse número vem alternando para baixo, tá? Outra coisa, né? O Fed de Atlanta projetou o crescimento do PIB do segundo trimestre para baixo, né, de 3,8 para 3,5. Revisou isso daí de forma negativa, tá? Deixa eu passar pelas bolsas aqui rapidinho e a gente já fala sobre os juros. Mercados acionários, então, ontem em Wall Street, lá nos Estados Unidos, encerraram um dia em baixa também pelas questões de declarações do Trump em relação aos conflitos lá fora, na Israel e Irã, enfim. O mercado está ainda ignorando alguns riscos, mas não sabemos. As coisas estão meio sem direção ainda em relação a isso. Mas vamos lá. Os índices, então, Dow Jones recuou 0,70%, o S&P 500 caiu 0,84% e a Nasdaq perdeu 0,91%, perca um pouco maior. No Brasil, também acompanhou um movimento de queda aí das bolsas mundiais ontem praticamente, caiu 0,30% aos 38.840 pontos. Os destaques de alta ficaram com Petrobras, o preço do petróleo está explodindo ali por conta dos conflitos, 3,95. Vamos locação também subiu 2,46. E quem caiu mais ontem foi Uzi Minas, 6,90, e a Vale também caiu 4,50 por conta da queda na demanda sobre minério de ferro, tá? Vamos então aos juros, agora sim, né? Primeira coisa, que já norteia algumas questões. Movimentos registraram baixa nos treasuries. O de 10 anos caiu para 4,39 e o de 2 anos 3,94. Ainda bastante elevado, tá? E aqui no Brasil, o último pregão, a maior parte da curva foi de alta, ok? O aumento da aversão ao risco global por conta das declarações do Trump em relação aos conflitos, né, a possível ajuda militar com armamentos, ou até mesmo, quem sabe, a entrada efetiva dos Estados Unidos no conflito, que é bem contraditório com as promessas de campanha do Trump, mas também houve uma grande deslocamento de poderio militar para aquela região, enfim, bastante coisa mesmo.
essas taxas, esses eventos acabaram interferindo nos mercados de juros, tá? É, também, né, o movimento ocorreu agora na véspera do Copom, que é hoje, a super quarta, e é uma incerteza, tá? Grande parte dos analistas precificam, né, acreditam que haverá mais uma subida de juros de 0,25%, chegando então aos 15% de juros para a Selic, e os cortes começarem a acontecer a partir de 2026, né? E outra parte acredita, o mercado está bem dividido, né? As apostas dos analistas em cima de dados, tá? Lá nos Estados Unidos, pelo contrário, né, deve-se manter-se os juros no patamar que encontram-se, apesar dos indicadores de balança comercial, da parte também de varejo e indústria que a gente viu aqui agora também, né, e outros dados que eu sempre falo para vocês aqui todos os dias de manhã, embora tudo isso, essas mexidas em juros, elas demoram para serem sentidas de fato na economia real. Tá? Então, parece que agora sim o choque tarifário começou a repercutir na economia americana. Então, acredita-se que lá teria uma pausa agora, continua em 4,25, de 4,25 a 4,5, que lá é uma banda de juros, e os cortes começariam em 2026. Os dados de emprego lá ainda são fortes, então, enfim, pode ser que não haja cortes por lá, tá? E aqui no Brasil, é isso que eu passei para vocês. Aqui tem muita questão ainda em aberto, principalmente a parte política fiscal, né? Todo esse imbróglio em relação a novos tributos, a IOF, isso é um problema sério, né? Que caso não haja uma solução efetiva do governo em relação a corte de gastos, porque pelo que parece, né, novos impostos está sendo uma resistência muito grande por parte da sociedade e também por parte dos congressistas a aceitá-los, né? Então, sem aumento de tributação, aumento de arrecadação, o governo não fecha as contas dele. Sem eles conseguirem fazer um corte ali de gastos, contenções, etc., precifica o mercado para cima, aumenta toda a questão dívida PIB e tudo mais, e aí o ambiente fica complicado para uma queda de juros, tá? Então, vamos ver. Eu já disse que eu aposto que suba os juros hoje, mas eu espero muito estar errado, tá? Espero muito que seja mantido em 14,75, que já é uma taxa muito alta, tá? Bom, esse era o vídeo de hoje, então. Comenta aqui o que você acha. Sobe ou não sobe os juros hoje, né? Quero conversar com você aqui na caixinha de comentários. E não se esquece, então, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Nos vemos amanhã aqui no Morning Call, sempre e também em outros vídeos aqui no canal. Um forte abraço, bom dia, tchau.